O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que abrange os 3 estados da região sul, instalou no mês passado o processo eletrônico nos juizados especiais federais de Londrina, no Paraná, Florianópolis e Blumenau, em Santa Catarina, e na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A reportagem da instalação do Juizado Especial Virtual em Londrina você confere agora no Justiça na TV. Antes de mostrar a reportagem do programa de hoje, precisamos dar uma notícia envolvendo também a Justiça Federal. Esta interessa mais ao povo paranaense. A Justiça Federal do Paraná está sob novo comando desde o mês passado. O novo diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná é o juiz federal Nicolau Conquel Júnior. O Justiça na TV esteve em Curitiba e ouviu o ex-diretor do Foro, o juiz federal Fernando Quadros da Silva, que fez um balanço dos 2 anos em que permaneceu na direção da Justiça Federal Paranaense. A direção do Foro na 4ª Região foi na frente da Seção Judiciária do Paraná, foi uma experiência muito gratificante. Nós trabalhamos com uma equipe, liderada pelo Dr. Teoriza Vaz, que é o nosso presidente à época, hoje no STJ, juntamente com os colegas de Santa Catarina, Dr. Otávio Pamplona e doutora Maria Helena do Rio Grande do Sul. Fizemos uma equipe e tivemos, do presidente, todo o apoio para desempenhar nossas funções. Foi uma atividade gratificante porque pudemos conhecer todos os problemas da nossa seção judiciária. Na minha gestão, eu procurei priorizar as varas situadas no interior do Estado, porque como tive a maior parte da minha carreira no interior, sempre senti dificuldades dos juízes e servidores do interior do Estado no seu relacionamento com a administração. Então, procurei incentivar isso e voltar a administração para o interior, priorizando, então, as ações no interior e dotando as circunscrições do interior de melhores condições, de equipamentos informáticos, informatizamos todo o interior do Estado, então facilitamos o acesso dos juízes à informática, de modo que me sinto satisfeito por ter realizado um pouco essa nossa preocupação de dotar o juiz do interior, que sempre é mais sobrecarregado, porque tem mais processos que os juízes das capitais. Pudemos, então, dar mais apoio aos colegas do interior. E, por outro lado, também pude conhecer também a riqueza que é os nossos servidores, esse contato com os nossos servidores, um público altamente qualificado, que está preparado para grandes desafios aí. O atual diretor do Foro Federal no Paraná, juiz Nicolau Conquel Júnior, foi vice-diretor na administração passada. Ele falou para o Justiça na TV sobre suas expectativas no cargo. Bem, eu tive uma experiência administrativa, dividindo com o Dr. Fernando Quadros a direção do Foro. Então, a minha permanência na administração significa que haverá uma continuidade no trabalho que foi elaborado por ele, um trabalho muito eficiente, um trabalho de atendimento aos colegas do interior e uma integração maior da capital com o interior. E a minha ideia é trabalhar exatamente nesse sentido. E a verdade agora, com a presidência do Dr. Vladimir Passos de Freitas, é aproximar a justiça do cidadão. Certamente a trajetória do Dr. Vladimir é justamente de aproximação da justiça com o cidadão. Isso vai ser feito não só pela abertura maior dos nossos serviços ao jurisdicionado, mas também um trabalho maior de voluntariado. Justiça sem papel, autos virtuais. A morosidade na justiça brasileira parece estar com os dias contados. A cidade de Londrina, no norte do Paraná, foi a 3ª cidade do país a contar com um juizado especial virtual. O Justiça na TV esteve lá. Acompanhe a reportagem de Lilian Hermann. A solenidade de instalação foi realizada no auditório da Justiça Federal de Londrina. Estiveram presentes, além dos dirigentes do Tribunal Regional da 4ª Região, da Justiça Federal do Paraná e da Seção Judiciária de Londrina, representantes da OAB, do INSS e de outros órgãos públicos. A ata de instalação do processo eletrônico foi lida pelo diretor de secretaria da Seção Judiciária do Paraná, Eugênio Muzeca. O juiz federal Sérgio Tejada Garcia, presidente da Comissão do Processo Eletrônico, expôs aos presentes um novo sistema virtual que dispensa o uso do papel. Furadores, grampeadores, extratores, carimbos, canetas, papel.
itens essenciais ao trâmite das inúmeras ações interpostas diariamente perante o Poder Judiciário começam a perder sua importância diante do avanço tecnológico. A partir de hoje, todas as ações propostas perante o Juizado Especial Federal Civil de Londrina dispensarão completamente o uso do papel e todos os atos processuais poderão ser realizados por meio digital. Servidor da Justiça Federal de Londrina há 17 anos, Fernando Coelho fala a respeito das mudanças para os servidores com a implantação dos autos virtuais e da tendência de se estender o processo eletrônico para outras varas da Justiça. Vai mudar muito a rotina, porque a gente não vai ter mais acesso a papel, né, processo. Vai ser tudo virtual, né, informatizado. Ninguém vai ter mais contato com o processo. Quando eu entrei na Justiça Federal, era tudo a máquina de escrever. E quando colocaram os primeiros computadores, a gente não queria, achava que não ia dar certo, aquela coisa toda. Hoje é uma realidade, né? E agora já estamos indo para o virtual. A tendência é ir para outras varas federais, né? Então, eu creio que com o número mínimo de servidor vai poder tocar aí 5, 10 mil processos. Que hoje é quase que impossível, né? Com 40, 50 funcionários fazer. O juiz federal Sérgio Tejada Garcia, diretor do Foro da Justiça Federal de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, é o presidente da Comissão do Processo Eletrônico. Ele falou ao Justiça na TV sobre as vantagens desse novo sistema. Uma delas é a economia, tanto em termos financeiros quanto em relação ao tempo. Só do âmbito da Justiça, nós estimamos que o processo eletrônico dá uma redução de 500% no tempo, porque ele faz com que desapareçam certas burocracias, vamos dizer assim, do processo, porque o procedimento eletrônico ele pode ser todo automatizado, não depende de intervenção da mão humana, apenas naqueles casos em que o próprio juiz tem que agir, ou eventualmente algum servidor na prática de atos jurisdicionais típicos. Aquelas questões meramente burocráticas do processo, tais como autuação, numeração de processo, né? Arquivo de processo, retirada de processo, processo para levar em carga, enfim, isso tudo vai desaparecer. Então, para a Justiça, isso significa uma economia de tempo, pelos nossos cálculos, de 500%. Mas também há economia para as partes e para os advogados, porque o advogado, com esse processo eletrônico que vai utilizar a tecnologia web, ele vai poder ser acessível pela internet, inclusive praticar atos processuais pela internet. Significa dizer que o advogado não precisa mais se deslocar do seu escritório até a Justiça. Ele poderá de lá mesmo mandar suas petições iniciais, mandar seus requerimentos, verificar a situação dos processos, examinar autos da tela do seu computador, lá do seu escritório, significando dizer que para o advogado também é economia de tempo tremendo. Isso sem esquecer dos advogados que moram em outras localidades, fora das sedes da Justiça Federal, que às vezes dependem de horas de trânsito para chegar até a sede da Justiça, não vai mais haver necessidade de fazer isso. Isso em termos de economia de tempo, né? E economia também financeira, nós vemos economia tanto para a Justiça como para as partes, né? Porque o gasto que se tem hoje em prédios, em imóveis, em servidores, em papéis, desaparecerão, né? O investimento vai ser só em software, em hardware mínimo, né? Nós até fizemos um cálculo e estimamos que o investimento do processo eletrônico, no primeiro ano ele já se paga assim, suficientemente, e a partir daí ele passa a dar lucro, né? E para as partes também significa economia, porque também não vai haver mais necessidade de se deslocar até a Justiça com tanta frequência, só eventualmente, né? Imagina o segurado da Previdência Social que mora a 200 quilômetros da sede da Justiça, como muitas vezes acontece, que precisa se deslocar até lá, às vezes com despesa de transporte, despesa com alimentação. Essas despesas não vai ter mais. O advogado também, ele tem despesas para se deslocar até a Justiça e também vai fazer economia. Então, também em termos econômicos, nós vemos o processo eletrônico como uma grande vantagem. Com o processo eletrônico, tanto os juízes quanto os servidores vão poder se dedicar mais à atividade fim da Justiça, que é atender as partes, atender os advogados, atender os procuradores. Então, eles vão otimizar mais o tempo. E com isso, vai significar também mais celeridade processual,
né? Porque o servidor não vai ficar mais envolvido em atividades meio e sim mais com atividades fim. Quais foram as outras experiências de implantação do juizado virtual no Brasil? Bem, eu preciso dizer que quando nós estávamos instalando o Juizado Especial Federal lá na cidade de Rio Grande, da onde eu sou originário, o então presidente do tribunal, hoje o ministro Teori Zavascki, fez uma instigação para nós, né? Provocou, no sentido de que gostaria muito de ver o processo eletrônico instalado também aqui na 4ª região. Então, a partir daí, nós começamos lá um projeto que nós chamamos de peticionamento eletrônico, que esse projeto hoje nada mais é que o desenvolvimento daquele primeiro projeto, né? O peticionamento eletrônico consistia exatamente em remessa de petições e requerimentos via internet, né? E hoje conseguimos fazer esse projeto inicial evoluir para um processo totalmente virtual, né? Nós sabemos que há 2 experiências, pelo menos, no Brasil, em termos de processo eletrônico. O pioneiro, se não me engano, foi o Juizado Especial, o Fórum Social de São Paulo. Nós estivemos lá e olhamos e vimos, né? E aproveitamos algumas ideias deles e conectamos com outras ideias que nós tínhamos já a partir do processo virtual, ou seja, fizemos o processo mais voltado para a web, e tem notícias também que Brasília, o Distrito Federal, também está com um projeto de processo eletrônico que tem alguma semelhança com o nosso projeto aqui da 4ª região e também com o projeto lá de São Paulo. O juiz Garcia falou sobre a segurança nesse novo sistema, já que os atos processuais serão realizados e documentados apenas em computadores. A segurança no processo eletrônico vai aumentar, que nós vamos utilizar, o processo eletrônico vai utilizar a certificação digital, né? Ou seja, cada documento produzido, cada petição enviada, ficará a marca ali de quem mandou. É um sistema semelhante ao que os bancos utilizam hoje para saque de valores, para transferência de valores, enfim. Nós vamos utilizar um sistema semelhante e devemos reconhecer que esse sistema, com certeza, dá muito mais segurança que o meio físico hoje, né? Temos vários exemplos no Brasil de falsificação de documentos, de assinaturas, enfim, e o processo eletrônico não vai permitir esse tipo de falsificação. Vamos para um breve intervalo e já retornamos. O Justiça na TV de hoje está mostrando a reportagem sobre a instalação dos autos virtuais no Juizado Especial Federal de Londrina. Voltamos então com o programa Justiça na TV, que hoje é dedicado à instalação do processo eletrônico no Juizado Especial Federal de Londrina, cidade que fica no norte do Paraná. Começamos o segundo bloco com a opinião do diretor do Foro da Justiça Federal do Paraná, juiz federal Nicolau Conquel Júnior, sobre os autos virtuais. Ele diz que o processo eletrônico traz efetividade ao juizado especial. Bem, o processo eletrônico vai possibilitar que o advogado de seu escritório faça o peticionamento diretamente à Justiça Federal. Isso evita não só o seu comparecimento ao prédio da Justiça Federal, como também permite que ele tenha um conhecimento muito mais efetivo dos atos processuais praticados e também dispensando atos praticados pela Secretaria, o que ocorre nos processos comuns. Quais as mudanças para o jurisdicionado que demanda sem advogado? Em relação à parte que não tem advogado,
esse primeiro projeto ele alcança apenas os advogados, de tal maneira que eles não poderão ter acesso. Mas, na verdade, esse é um projeto piloto. Certamente, com o sucesso desse projeto, haverá abertura, então, para as pessoas que não têm advogado. A digitalização do processo provoca um certo afastamento entre as partes do juízo. O senhor acha que isso é prejudicial à justiça? Realmente há uma perda. O comparecimento da parte perante o juiz, que o juiz conheça as partes, é um fator importante. Em relação a esse primeiro projeto, ele não envolve tanto casos particulares, porque a matéria é meramente de direito. Há uma perda, realmente, que seria interessante que o juiz conhecesse essas pessoas. Mas para esses processos revisionais, em que o problema é apenas de índice, não há essa necessidade que o juiz tenha contato com as partes. Se houver a ampliação do projeto, que haverá certamente, para aqueles em que há produção de provas, aí certamente o juiz conhecerá as partes, porque o processo será eletrônico, mas não sem contato com as partes, porque certamente haverá audiências e essas partes comparecerão perante o juiz. A informatização do processo não prejudica o acesso à justiça por parte do cidadão que demanda sem advogado no juizado, que muitas vezes não tem acesso à internet ou mesmo a um computador? Quem responde é o juiz federal Emerson Gazda, titular da Vara do Juizado Especial de Londrina e membro da Comissão do Processo Eletrônico. O jurisdicionado que vem sem advogado ele é atendido pelos próprios servidores do Juizado Especial. Hoje eles preenchem os formulários próprios do Conselho da Justiça Federal e dão encaminhamento ao processo. Na nova sistemática, ao invés de preencher os formulários, eles vão inserir esses formulários preenchidos através da rede da internet disponível dentro da própria vara. Atualmente, quantos processos estão em trâmite no Juizado Especial aqui em Londrina? Desde a instalação em janeiro do ano passado até agora, nós já tivemos 14 mil processos distribuídos. Devemos ter aí cerca de 4 mil processos na turma recursal, uma mesma parcela já julgados e arquivados, e o restante em tramitação ou suspenso na primeira instância. E quantos servidores são necessários para levar adiante esses processos todos? Olha, hoje nós trabalhamos com 13 servidores. Com o processo virtual, nós vamos ganhar esses servidores nos auxiliando na atividade fim. É importante observar o seguinte, esse sistema ele é feito com recursos próprios da Justiça Federal da 4ª Região, por servidores da Justiça e utilizando softwares livres, ou seja, nós não temos investimento nenhum em empresas externas e com isso temos um custo muito baixo. O desembargador federal da 4ª Região, Tadaaki Hirose, analisou a implantação do processo eletrônico. Realmente é uma inovação nessa 4ª Região e vai trazer, inegavelmente, um avanço muito grande no juizado. Como a lei prevê já a implantação, inclusive a possibilidade de implantação via eletrônica dos autos virtuais, processo virtual, é que está sendo instalado nessa 4ª Região e lançando em Londrina esse primeiro plano, a primeira instalação. Ela vai trazer para todos, os jurisdicionados, juízes, advogados, uma celeridade muito maior no andamento do processo. Qual é a vantagem que vai haver no processo eletrônico para o jurisdicionado especificamente? Eu creio que a tramitação mais rápida do processo, é claro que o advogado será beneficiado com esse andamento rápido, com essa possibilidade de, no próprio escritório, acessar e acompanhar o processo desde o início. Isso, obviamente, também beneficia o cliente do advogado, que é destinatário dessas melhorias. Evidentemente, a celeridade processual, a rapidez na solução do processo, em última análise, beneficia o jurisdicionado. O desembargador Hirose, que foi juiz na Justiça Federal em Londrina na época de sua instalação, está na magistratura há 25 anos. Ele fala sobre os efeitos do avanço tecnológico nos trabalhos da Justiça. É surpreendente. Nós estávamos comentando agora há pouco, quando eu fui juiz estadual, posteriormente vim para a Justiça Federal, e ainda na época em que nós não tínhamos nem computador na Justiça Federal. Era tudo... também nós não tínhamos tantos processos tramitando. E agora, com o decorrer do tempo, com a instalação dos computadores e com o crescimento da própria Justiça Federal, é um avanço tão grande que a gente, olhando para trás daquela época, a gente até surpreende como nós éramos tão incipientes na época.
O desembargador federal Wilson Darós, corregedor-geral da Justiça Federal na 4ª Região e coordenador dos Juizados Especiais Federais, presidiu a solenidade ocorrida em Londrina. Para ele, os autos virtuais não vão onerar nem o cidadão nem o advogado. Essa instalação e esse novo método de trabalho, sem dúvida nenhuma, vai trazer para o juizado uma celeridade bem maior ao que atualmente nós já temos no andamento dos processos, das ações no âmbito dos juizados. E, além disso, sem dúvida nenhuma, nós teremos a diminuição do prazo e também uma onerosidade do processo bem maior. Nós, sem dúvida nenhuma, a partir da instalação do processo eletrônico, retirando o papel, que só teremos autos virtuais, teremos uma despesa bem menor para o próprio juizado. E também para os advogados que atuam no juizado, porque eles poderão, a partir da instalação desse novo processo, o processo eletrônico, poderão, do seu próprio escritório, peticionar, desde a petição inicial, as petições intermediárias, enfim, toda a atuação no processo do seu próprio escritório e, se bem entender, até de outra parte do território nacional ou até do exterior. Isso facilita a vida do advogado e vai tornar o andamento do processo bem menos oneroso. O desembargador Darós falou também do pioneirismo da instalação do processo eletrônico nas 4 cidades da região sul: Londrina, Blumenau, Florianópolis e Rio Grande. Essas 4 instalações em juizados é uma instalação pioneira e piloto. Posteriormente, nós vamos deixar funcionar esses processos eletrônicos nos juizados por um período experimental de 1 mês, 2 meses. E, certamente, passado esse período, com alguma eventual deficiência sanada, nós haveremos de, paulatinamente, instalar o processo eletrônico em todos os juizados no âmbito da 4ª Região. A pretensão, se tivermos orçamento para este fim, é, até o final deste ano, termos em todos os juizados no âmbito da 4ª Região o processo eletrônico, os autos virtuais. E a implantação do processo eletrônico também é prevista para as demais varas, afora as varas do juizado, ou ainda não? Bem, no momento nós só estamos pensando na instalação do processo eletrônico no âmbito dos juizados civis. Até porque a Lei 10.259, que é a lei que criou os juizados federais, nos oportuniza a instalação desse procedimento, os autos virtuais. No âmbito do processo comum, nas varas comuns, nós ainda não estamos pensando. Mas, sem dúvida nenhuma, é um processo que lentamente será instalado e, com toda certeza, dentro de poucos anos, 5, 6 anos, 10 no máximo, eu tenho quase certeza que no âmbito da Justiça Federal não teremos mais processo com papel. O processo será virtual. É uma inovação realmente muito grande, isso é de justiça de primeiro mundo, sem dúvida nenhuma, e vai auxiliar muito na celeridade do andamento das ações. A famosa morosidade tão criticada pelo judiciário tem muito a ver também com esse andamento lento do próprio processamento dos autos, com documentos, juntada de documentos, juntada de petições, e assim as coisas são automáticas. No processo virtual, no processo eletrônico, tudo será automático. O advogado peticiona e vai essa petição ser juntada automaticamente, vai integrar o processo que foi instalado. E, ao mesmo tempo, a contestação, as intimações, todas as intimações serão por via virtual, quer dizer, é automático. Peticionou, recebeu a resposta do despacho do juiz imediatamente, está sendo intimado. A parte ré recebe automaticamente a inicial e está citado para contestar. Então, nós vamos ter realmente esse princípio da celeridade sendo atendido. Num primeiro momento, como eu disse, no juizado. Num segundo momento, que não deve demorar muitos anos, também no processo comum. Para isso, evidentemente, nós deveremos ter uma lei especial que oportunize esta forma e esse procedimento. O senhor acredita que a criação do juizado virtual pode atrapalhar, de certa forma, a questão de se aferir se um documento é verdadeiro ou não, que muitas vezes
acontece no juizado especial? E também, como é que fica a questão das assinaturas dos advogados nas petições e toda essa questão da representação processual também? Bem, essa questão é uma questão que realmente nos preocupa muito. Não tanto a autenticidade dos documentos que são juntados ao processo virtual, porque ele será escaneado do original e, obviamente, se a parte adversária entender de que há alguma fraude ou documento adulterado, obviamente vai arguir essa situação e isso será apurado, como hoje se faz com um processo com papel. Não vai ser diferente, não. Agora, a questão outra, no sentido de que o advogado possa não ser ele que peticionou, de que tenha outra pessoa que possa interferir no processo, isso não existe, não há essa possibilidade. Há uma segurança plena no processo eletrônico, as chaves serão destinadas para esse fim, o advogado terá a sua senha e não haverá a menor possibilidade de uma petição ser desvirtuada, ser alterada. O advogado peticionou, essa petição chegou no processo, chegou para o juizado, ela não pode ser alterada nem mesmo pelo próprio advogado que fez aquela petição. Ela será intocável. Se ele quiser alterar por motivo qualquer, terá que fazer outra petição para trazer ao juiz o conhecimento de que há uma alteração na petição anterior. Quer dizer, a segurança é perfeita, a segurança é total, e nesse sentido nós temos um cuidado muito grande para que realmente não haja qualquer fraude nesse tipo de procedimento, no processo eletrônico. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Justiça na TV. Caso você queira nos mandar sugestões ou críticas, nosso e-mail é justiçanatv@bol.com.br. O Justiça na TV é o Judiciário Paranaense na TV Justiça. Até o próximo programa.